agora ser questão de lei. Parece que Deus estava observando aquele povo, e ele estava vendo que aquele povo não ia entender o que Moisés havia falado sobre ter cuidado com os ídolos. Então agora Deus coloca assim: Moisés, coloca na lei. O povo não entendeu a exortação. O povo caminhou 40 anos comigo. O povo caminhou e viu as maravilhas que eu fiz no deserto. Eu preservei a saúde, eu preservei as sandálias, eu preservei as roupas, eu mandei água, eu mandei carne, eu mandei pão, tudo eu fiz de dia e de noite. Mas o povo não entendeu o que é não ter outros ídolos. Então, Moisés, coloque aí no final da introdução do seu código: é proibido ter ídolos. Sai da exortação e vai para a lei. A idolatria passa a ser questão central. Agora a proibição é de rituais pagãos. Há uma limitação aos sacrifícios no santuário central para evitar a contaminação da adoração verdadeira a Yahvé pelas práticas idólatras dos cananeus, conforme você pode ver no capítulo 16, do versículo 21, até o capítulo 17, versículo 1, coisa que nós vamos estar vendo ainda para frente, práticas que atentavam contra o culto, contra a adoração. Queridos, no sermão passado nós vimos algo muito pertinente sobre o sangue. O sangue é vida. E quando o sangue é vida, nós não podemos comer ou beber do sangue para o nosso próprio bem. Vimos também que no lugar que o Senhor havia escolhido a sua igreja, no seu altar, deveria ter sangue. E percebemos também, amados, que o altar do Senhor era aquele local escolhido para que o sangue fosse derramado perante ao Senhor, para que isso pudesse agradá-lo. Mas hoje, o nosso resumo hoje é bem simples. A adoração verdadeira não pode ser contaminada. Bem devagar. A adoração verdadeira não pode ser contaminada. Você que é inteligente, você já colocou assim: adoração é culto. O culto verdadeiro não pode ser contaminado. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você entender esse resumo, você vai compreender o que nós vamos falar aí abaixo. A exposição do versículo 29 até o versículo 32, esses versículos, traz como o tema: não enlaces com as outras nações. Enlaces, você lembra de casamento, enlace matrimonial. Enlace, você lembra de acordo, você lembra de contrato. Enlace, você pensa em algo que você vai coparticipar com uma outra pessoa. Moisés agora está tratando de uma coisa muito importante, que era proibido entre eles, era proibido até o casamento entre as tribos diferentes de Israel. Quem era de Naphtali não podia casar com a tribo de Benjamim. Quem era de Benjamim não podia casar com a tribo de Judá. Havia uma lei entre eles mesmo, que o enlace matrimonial não poderia haver entre eles, e muito menos com as nações pagãs, com os cananeus, com os jebuseus, com os fariseus. Será porque que enlace é uma coisa muito séria? Você parou para pensar que um casamento que não começa segundo os padrões do Senhor, ele corre 100% de ser um casamento fracassado, um casamento arruinado, um casamento em que vai trazer dificuldade, que vai trazer lutas. Você já parou para pensar que a união, quer seja ela conjugal, quer seja ela espiritual, quer seja ela de acordos, traz consequências graves? Agora, eu gosto muito de pensar no enlace como um contrato.
Indubitavelmente, quando você assina um contrato, e é por isso que a minha mãe, que nunca estudou na vida, e que ela sempre foi uma pessoa muito humilde, e ela falava assim: meu filho, antes de ler alguma coisa, leia. A letra pode ser pequena, mas gaste tempo lendo. Hoje nós estamos num tempo digital e que você vai lá, quer comprar alguma coisa, quer fazer parte de alguma sociedade, de algum grupo, você nem lê, você vai lá, naquele pequeno quadradinho, marca aquele pequeno quadradinho como se você aceitasse e continua. Você não sabe o que você está fazendo. Você está assinando um contrato. Você está se comprometendo. A revogação de um contrato é dificílimo. Alguém vai sofrer. Alguém vai chorar. Um contrato, seja ele de casamento, que é o acordo nupcial, que é o contrato lá no fórum, no cartório civil, que é o acordo, a junção espiritual, machuca. Mas o que isso tem a ver com o culto? Porque nós estamos terminando o capítulo de número 12, e nós estamos falando de um enlace, de um contrato, de um acordo, de uma imitação, que é a palavra que ele usa nesse texto, referente aos cultos. Em primeiro lugar, queridos, a gente precisa entender que não enlaçar com as outras nações, ou não imitar as outras nações, ou não fazer acordo com as outras nações, é para que o culto não tenha influências de elementos estranhos. Veja o 29, leia o 29. Quando o Senhor teu Deus eliminar diante de ti as nações, para as quais vais possuí-las, e desapossares, e habitareis nas suas terras, quando Israel tomasse posse da terra prometida, não seria suficientemente ter um único santuário a Yahvé. Muitas vezes o santuário central ficaria longe das tribos. Jerusalém, a grande igreja, estaria distante. Eles deveriam ter um modo de vida cultico, de adoração, ali onde eles estivessem. Mas o modo de culto ali oferecido deveria ser livre de todas as influências e de todos os elementos estranhos. Não acender fogo estranho no meio da igreja, no meio da adoração. Verso 30. Guarda-te, não te enlace. Olha a palavra enlace. Como imitá-las por terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como se serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. O problema da contaminação do culto é a imitação. Era como o culto a Baal. Como era o culto a Baal? Baal eram estátuas erigidas nos montes. Os Baalins estavam nos altos lugares, nas montanhas. Seus templos eram bem altos, construídos no alto do morro, sobre as árvores, nos tetos das casas. Havia a visão de todos que Baal dominava aquela casa, Baal dominava aquela terra, Baal dominava aquele local. Havia uma grande quantidade de sacerdotes. E esses sacerdotes, a missão deles, eu não sei, por aqui a gente não vê muito isso. Mas no estado do Rio, na Bahia, no Sudeste, a gente vê muito incenso. O povo gosta de acender um incenso. Você já acendeu um incenso na sua casa? Eu sei que quando a gente não era crente, mamãe fazia lá no Rio de Janeiro o seu próprio incenso. E era fácil fazer um incenso. Ela pegava arruda, ela pegava alecrim, ela pegava os matos. E quando Dona Maria, a igreja presbiteriana, ia lá em casa fazer oração, minha mãe fazia aquele negócio dentro de casa, era um fumacê dentro de casa, e eu lembro que aquilo fedia mais do que não sei o quê. Era o incenso que mamãe fazia. E anos mais tarde, quando mamãe se converteu, eu muito curioso, eu perguntava: mãe, você vai fazer aquele incenso que catingava tanto, com arruda, com alecrim, com os matos, que era aquilo? Mamãe falava assim: era para os crentes ir embora.
Eu não queria ouvir nada de crente. A dona Maria trazia esse povo da presbiteriana aqui para orar, e eu enchia a casa de fumaça para eles se tocarem e ir embora. E os crentes aí que cantavam mesmo. Cantava, louvava, orava pela vida da mamãe, não estava nem aí com aquele incenso. Mas você já viu aquelas varinhas? São incensos. Você compra isso na rua, nas lojas de perfume. Isso vem dos balins. Eles queimavam incensos. Fazia as oferendas. Mas o que mais dava dó era o sacrifício das crianças. Eles pegavam as crianças novas, crianças pequenas, e sacrificavam, e diziam assim: Baal está com sede, Baal quer beber sangue, o sangue é que mata a sede de Baal, e sacrificava aquelas crianças. Você imagina seu menino sendo sacrificado. Você morasse naquele tempo lá, você não tinha lei. Você não ia se proteger, o exército ia chegar arrebentando a sua casa, pegando sua criança, é oferenda a Baal, é sangue a Baal. O que mais eles faziam? Os seus cultos haviam danças. Nada contra a coreografia. Cuidado com esse negócio de coreografia que entrou forte na vida da igreja. Inclusive, em algumas igrejas presbiterianas, coreografia, dança para lá, dança para cá, e música, e dança na hora do culto. Isso era prática dos balins. Dançavam. Suas preces, se as suas preces não fossem atendidas, os seus sacerdotes cortavam até jorrar sangue, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Vamos nos mutilar, vamos derramar sangue, porque Baal, ele vai nos ouvir. Deus está dizendo para eles, para aquele povo lá, para o seu povo: cuidado com as influências e elementos estranhos no meu culto. Mas pasme, irmãos, olhe para mim. Israel não aprendeu nada disso. Israel não aprendeu com a exortação nem com a lei. Os israelitas começaram a adorar Baal Peor. E você vai ver isso até o tempo de Samuel. Eles adoraram Baal. Eles queimavam crianças, sacrificavam crianças, dançavam, adoravam as imagens, contaminaram, enlaçaram com essas ações. Por que será que Israel é duro? Por que será que a igreja de Cristo no século 21 é dura? Por que será que você ouve e escuta a palavra de Deus e não há uma reação em favor da palavra do Senhor? Eu quero enlaçar, eu quero imitar, eu quero sacrificar Baal. O Deus oficial das 10 tribos de Israel não foi Yahvé. Você vê isso em Acabe. O Deus das 10 tribos na época de Acabe, ele foi adorado também em Judá. Judá foi contaminado, o culto foi contaminado, e só terminou conforme a Bíblia diz. Leia em casa 1 Reis 18, 21. Só terminou quando Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia. Perderam tudo. Tudo. Várias cidades de Israel têm um nome a homenagem a Baal. Em sua formação. Baal-Gad, Baal-Amon, Baal-Tamar. Da próxima vez que você passar por um nome de cidade Baal, você vai lembrar que Israel não entendeu o que estava na lei, desobedeceu, levantou fogo estranho no culto de adoração ao Senhor. Veja, o povo conhecia o teor da norma. O culto deveria ser livre de influências e práticas pagãs. A adoração verdadeira não poderia ser contaminada com prática de outras nações. Mas Israel acendeu fogo estranho. Em segundo lugar, queridos, não se relaxe com as nações, especialmente
por causa do derramamento de sangue infantil. Isso é uma prática para nós um pouco estranha, nojenta, mas que muitas pessoas ainda acreditam no derramamento de sangue infantil. Veja o versículo 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável, olha a palavra abominável no meio desse versículo. Tudo o que o Senhor odeia, olha a palavra forte no meio do versículo 31. Eles fizeram os seus deuses até queimarem os seus filhos. Todas as práticas pagãs ficaram excluídas, porém uma delas, o sacrifício de criança, é mencionado aqui. Essa era uma das práticas mais antigas da religiosa da Sírio-Palestina, já no começo do segundo milênio, antes de Cristo. Parece que o sacrifício de criança era praticado na terra. A natureza exata de como Géser, por exemplo, não é clara, mas tudo parece indicar que o sacrifício de Acás, em 2 Reis 16:3, 17, e Manassés, em 2 Reis 21:6, conforme Reis 23:10, os sacerdotes 18:21, os profetas, lá em Jeremias 3:31, ambos proibiam a prática, mas não foram capazes de eliminar. Eles proibiam e o povo fazia. Eles falavam e o povo fazia. Eles tinham prazer em derramar sangue infantil. Não basta colocar elemento estranho na adoração. Eu tenho que sacrificar a criança. Eu tenho que derramar sangue de infantil. Não te enlace com outras nações. Verso 32. Veja o versículo 32. Tudo o que te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Término de lei. Conclusão de um capítulo de uma lei. No texto hebraico, capítulo 13, começa aqui. Aqui começa o capítulo de número 13, com esse versículo no texto hebraico. O que oferece uma introdução adequada para o caso do falso profeta, assunto que vamos ver agora. O segundo capítulo é a questão dos falsos profetas. Mas para que eu possa entender isso, o versículo 32 é uma conclusão do capítulo 12, e tudo foi dito, além de ser observado, deveria ser cumprido. Te ordeno, é ordem. E a lei estava perfeita e não havia cabimento para ser acrescentado ou diminuído no que fora tratado no capítulo de número 2. Capítulo 12, ponto final. Mas vamos recordar o que tratou o capítulo de número 2? O capítulo número 12 trata o seguinte: procedimento coletivo no coletivo. Lugar que o Senhor escolher, a igreja, o santuário, haveria norma de procedimento coletivo. Eu não posso fazer da casa do Senhor o que eu quero. A igreja não é a minha casa. Eu não posso meter a porta, arrombar a porta, entrar e fazer o que eu quero. Há normas explícitas na igreja. A norma que eu tenho que prestar ao conselho, a norma que eu tenho que prestar à junta diaconal. Essa igreja tem organização. Eu não posso usar qualquer coisa da igreja sem antes fazer. Eu posso, tenha permissão. Há normas para que eu possa usar isso aqui. Você estudou isso comigo. Haverá norma de procedimentos coletivo. Haverá implicações das normas no coletivo da vida da igreja. Então eu preciso entender que há normas no meu procedimento coletivo na vida da igreja. Isso aqui não é minha casa que eu faço o que eu quero. Não é casa da mãe Joana, termo pejorativo para dizer eu faço o que der na cabeça. Não, você está na casa do Senhor. Você tem que entender o seu procedimento. Em segundo lugar, procedimento individual, guarda-te. Quando a gente coloca os pés no santuário, na casa do Senhor, eu tenho que entender que é lugar santo, lugar onde devo oferecer sacrifícios àquele que morreu por mim, aquele que comprou a minha vida com sangue precioso, aquele que instaurou a graça, aquele que nos traz a vida eterna. Eu tenho que manter a pureza da carne, eu tenho que buscar a santidade, eu tenho que buscar a santificação.
e eu não posso comer os dízimos. É do Senhor. É santo. Procedimento individual em relação ao sangue. O sangue é vida. Não comerás para que bem te suceda. No lugar que o Senhor escolher a sua igreja, ali você estará oferecendo e participando no altar do Senhor, derramando o sangue vivo que é de Jesus Cristo, através da Eucaristia, através da ceia do Senhor, através do sacrifício voluntário, agradável a Deus, e o vosso culto racional. E hoje nós estamos terminando aqui, vendo o procedimento individual, não enlaçando com as outras nações, devido às influências e elementos estranhos do culto, no derramamento, principalmente do sangue infantil como ordenança de Deus. Entre outras palavras, meu procedimento individual no culto, na adoração. O capítulo de número 12 traz o primeiro parágrafo tratando do procedimento coletivo, os outros tudo individual. Meu procedimento individual em meio coletivo, meu procedimento em relação ao sangue de Cristo. Agora eu tenho que tomar o sangue de Cristo. Se antes não era tomar, agora eu tenho que tomar, eu tenho que celebrar a comunhão, eu tenho que celebrar a unidade, eu tenho que amar meu irmão, senão eu não faço parte do corpo de Cristo, da igreja. E meu procedimento agora individual no meu culto pessoal a Deus. E aí a gente começa a conversar agora. Que a gente vai para a conclusão, para a confissão de fé e para a aplicação do nosso sermão. Meu irmão, como é que você cultua a Deus? Como é que você cultua a Deus? Nem sei de quem essa água vai ser minha agora. Como é que você cultua a Deus? Como é que você chegou aí agora? Pare e pense. Como nós cultuamos ao Senhor? O capítulo de número 21 da Confissão de Fé de Westminster trata desse assunto tão nobre para você que está aqui nessa noite. Porque para quem não veio, não veio. Mas quem está conectado pela internet ou está presencialmente aqui, nós temos uma resposta para o culto a Deus. Vamos olhar para o texto até aqui. Primeiro, você não pode acender fogo estranho. Você não pode introduzir elemento estranho no culto do Cristo, na sua adoração. Você não pode sacrificar sangue infantil. Você não pode. Você tem que obedecer o rito do culto. Como é que nós adoramos a Deus? Como é que nós cultuamos ao Senhor? Capítulo 20 diz: a luz da natureza mostra que há um Deus. Nós viemos aqui adorar Yahvé, o único Deus. Então, meu irmão, nesse momento, sentou aí, esqueça dos outros deuses, esqueça das idolatrias, esqueça dos desesperos da sua alma, esqueça das lutas, esqueça dos traumas, esqueça das ansiedades, esqueça dos estresses, esqueça das angústias, esqueça daquilo que te fere, que te machuca, que te desconecta. Por favor, renda-se ao Senhor. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Mas o Senhor. Como eu adoro a Deus, eu tenho que adorar Yahvé, dizendo a Ele: Yahvé, o Senhor tem o domínio e a soberania sobre tudo. Oh Deus, Tu és soberano sobre a minha diabetes, Tu és soberano sobre a minha glicose, Tu és soberano sobre a minha operação, Tu és soberano sobre o meu casamento, Tu és soberano sobre a minha finança, Tu és soberano sobre a minha crise de gota, Tu és soberano sobre tudo. Tu és, Senhor, o Deus soberano, o Yahvé, o Emanuel, o Deus conosco. Fala isso agora para Ele: Senhor, eu cheguei aqui e não quero ficar tenso, preocupado com o amanhã, porque o amanhã trarás os seus próprios cuidados. O amanhã, Senhor, te pertence, o presente é agora. Como é que eu adoro a Deus?
Diz a confissão de fé de Westminster, eu adoro porque é bom. Porque é bom. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Fala isso, Deus, Tu és bom. Não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão. Não sei você que está me ouvindo. Qual é a sua preocupação, o seu estresse, a sua dor. Diga, Deus, Tu continuas sendo bom para comigo. Tu continuas sendo bom para a minha vida. Tu és bom, Senhor, maravilhoso, Senhor. A luz da natureza mostra que há o Deus Yahvé, que tem domínio, soberania sobre tudo, que é bom, que faz o bem a todos. Portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. A palavra de Deus em Romanos 1, 19 e 20, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, você não tem desculpa hoje. Você não tem desculpa hoje, rapaz. Ainda que você queira procurar uma desculpa que seja, você não tem desculpa. Porque Deus é bom, maravilhoso. Jeremias, capítulo 10, 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. O Salmo 19, 1 e 6, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Agora ecoa, e Yahvé é soberano, digno de receber o louvor, digno de receber a glória, digno de receber a honra, digno de receber meu coração, digno de receber essa igreja, digno de receber essa cidade. Mas, queridos, a confissão diz, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. É por Deus. Isso significa que no seu coração agora deve estar gritando por gratidão ao Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus. Limitado pela sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Deus não recebe adoração e louvor pelas imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível, de qualquer outro modo, não prescrito nas santas Escrituras. Diz Deuteronômio 12, 32. Olha aí para o 32, que é o nosso texto de hoje. Tudo que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Mateus 15, 9. Em vão me adoram, e ensinam doutrinas que são preceitos de homens, em vão me adoram. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 a 25. Você pega isso para você hoje, por favor. Pega isso para a sua alma. Pega isso para a sua vida. É Deus que concede. É Deus que dá. Então eu quero concluir a nossa reflexão nessa noite. Não te enlaces com outras nações. Não copie as outras coisas que são fogo estranho.
Não te enlace com as outras nações. Não case com as outras coisas que vão prejudicar a adoração e o culto a Deus. Para que o culto não tenha influências e elementos estranhos. Especialmente derramamento de sangue infantil, que te ordenam. Derramamento de sangue infantil. Aplicação prática, meu amado. O que essa passagem te ensinou? Quando Israel atravessasse o Jordão e chegasse em Canaã, eles teriam na mão espada, escudo, e na outra mão a lei. Os estatutos, as normas deveriam serem acatadas. O capítulo 12 chega ao seu final abordando os critérios de um culto limpo, longe de elementos estranhos, com verdadeira adoração. As velhas práticas das outras nações, por exemplo, sacrifício infantil, não deveriam fazer parte do culto de Yahvé, e a forma correta de prestar culto estava em obedecer Yahvé. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, precisa adorar e cultuar Yahvé. Você é convidado hoje, irmãos. Que honra poder estar aqui nessa noite. Estar na igreja do Senhor é o melhor lugar para se estar. É melhor do que estar numa festa. É melhor do que estar numa recepção. É estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Você veio hoje. Eu posso perguntar, por que você veio aqui? Você vai responder, eu vim adorar a Deus. Por que você veio aqui nessa noite? Lembra daquele cântico? Bruna ama Cristo, sim, amo Cristo, porque ama Cristo, que Ele morreu por mim, aleluia. Ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, ah, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim, aleluia. Lembram disso? Lembram disso? Você lembra, Romário? Você está rindo, você é da velha agora? Você lembra? Porque você ama Cristo, porque você veio adorá-lo em espírito, em verdade, porque Ele morreu por ti, porque Ele morreu por mim, porque Ele morreu por essa igreja. A igreja precisa cultuar Yahvé. Amados, você sabe o que Ele não recebe elementos estranhos. Deus não recebe elementos estranhos. Que Ele espera somente uma coisa dos seus adoradores. O que Deus espera dos adoradores? Obediência. Obediência. Hoje, como você está prestando o seu culto a Yahvé? Você tem consciência de que o culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo? Quando, meu amado, o culto se torna estranho, Yahvé. Você já participou de alguns cultos que parecia que estava tudo estranho? Estava tudo estranho. Você já participou de algum momento que estava estranho o seu coração, estava estranho a sua mente, estava estranho o movimento, estava tudo estranho? Quando é que o culto se torna estranho? Quando é que a adoração se torna estranha? Como você se apresenta no altar de Deus, a sua adoração, porque o culto deve ser exclusividade da mediação de Cristo. Cristo exaltado, Cristo é o Senhor, digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Cristo. Palavras finais dessa reflexão nessa noite. Seu procedimento individual no culto público. Se vocês quiser anotar isso aí no seu boletim, que tem as linhas que eu deixo, é para escrever, tá? O seu procedimento no culto público é visto por Yahvé. Ele está olhando cada um de nós. Ele está olhando você agora. E Ele sabe
quem está e quem não está prestando um culto a Ele, uma adoração a Ele. Ele espera de seus adoradores que não haja elementos estranhos. Sacrifício santo e vivo, racional, agradável a Ele, é o que importa. Então agrade, seja sincero, e obediência ao Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu vim para te adorar. Como podemos melhorar o nosso culto? Eu gostaria que você respondesse para você. Enquanto Pedro, que está hoje estreando aqui, me ajudando no prelúdio, no pós-lúdio, feche os seus olhos e responda: Senhor, eu quero melhorar este culto. O meu culto. O culto é individual. O culto é trabalho, é liturgia. O culto não pode ter elementos estranhos. Fale com Deus: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero melhorar o meu culto. Às vezes você chegou hoje agitado aqui nessa igreja, chateado com uma série de coisas. Ou você pode falar ao Senhor, Yahvé: Senhor, eu quero te servir. Queima meu coração, Senhor. Queima minha mente, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Queima os nossos lábios com a brava viva do altar, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Nosso procedimento no culto é visto por Ti, Senhor. Que o meu procedimento venha agradá-lo cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.